O Poder da Oração Simples, por Joyce Meyer. Capítulo 14. Permanecendo forte por meio da oração. Nesse capítulo, quero expor uma das estratégias favoritas do diabo, uma de suas táticas mais eficazes, que é nos esgotar. Satanás procura nos esgotar, nos deixar exaustos, nos enfraquecer, nos deixar fatigados e tão cansados a ponto de desistirmos e nos darmos por vencidos. Daniel 7:25. Fala do diabo quando diz: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos. O que isso significa para nós hoje? Significa que Satanás falará contra Deus. Ele falará mentiras sobre Deus, mentiras como Deus não ama você, ou Deus não virá em seu socorro, ou Deus não pode perdoar isso, ou a palavra de Deus funciona para todos, menos para você. Satanás planeja deliberadamente nos deixar esgotados, mas Deus quer que permaneçamos fortes, e uma das maneiras de fazermos isso é através da oração e da comunhão com Deus. Certa tarde tive uma dessas experiências desgastantes. Depois de sair de uma das sessões de conferência em que eu ensinava, primeiro a equipe e eu fomos a um bom restaurante e tudo estava correndo muito bem, mas a refeição demorou um tempo intolerável. Ora, no meio de uma conferência, a demora não funciona para mim, porque preciso voltar para o hotel e estudar. Também gosto de dormir um pouco por causa dos vários outros compromissos naquela tarde. Estávamos com o horário especialmente apertado e tudo naquele almoço parecia estar demorando uma eternidade. E o que costuma acontecer quando as pessoas estão com pressa. Depois que finalmente conseguimos almoçar, Dave e eu voltamos ao nosso quarto de hotel. Eu tinha exatamente 2 horas antes de sair para a programação da noite, então planejei passar 1 hora estudando e 1 hora descansando. Entretanto, a chave do nosso quarto não funcionava. A chave de ninguém funcionava. As chaves tinham funcionado na noite anterior. Elas funcionaram naquela manhã, mas por algum motivo elas não funcionaram naquela hora, quando realmente precisávamos delas. Então, naturalmente, alguém precisou ir até a recepção para pegar chaves que funcionassem e abrissem a porta. Depois que entramos no quarto, precisei de água muito quente para fazer algo. Então abri a torneira para deixá-la correr na pia por alguns minutos, até aquecer o suficiente. Um pouco mais tarde ouvi o som da água pingando. Corri para ver o que era e descobri que a pia estava entupida e a água estava transbordando, molhando toda a minha maquiagem, meus pertences, meus objetos e todo o chão. Então tive de secar o chão e secar as minhas coisas. Depois deste fiasco, pude terminar de estudar para a mensagem da noite e me restavam 40 minutos para descansar. Estiquei-me na cama e fechei os olhos bem na hora em que o alarme do incêndio do hotel disparou. O alarme não apenas disparou, como também emitiu uma mensagem em alto volume que dizia algo do tipo: temos uma possível emergência no hotel. Por favor, não utilizem os elevadores, nem usem as escadas. Estamos investigando esta situação. Aguardem as próximas informações. Repetimos, por favor, não se dirijam ao hall do hotel nem às escadas. O barulho ensurdecedor do alarme de incêndio e aquela mensagem irritante continuavam por 30 minutos. Quando compartilhei essa história na conferência daquela noite, minha filha, que estava no outro hotel, disse que a mesma coisa aconteceu onde ela estava. Sabe de uma coisa?
coisas desse tipo não são acidente. Eu queria desesperadamente tirar uma soneca. Isso é tão característico de Satanás e da tática de esgotamento que ele utiliza. Muitas situações semelhantes ocorrem em nossas vidas. Por que essas coisas acontecem a todos nós que estamos tentando servir a Deus com tanto afinco? Por que sempre que começamos a progredir contra o reino das trevas e fazer algo que provoca o reino de Deus, o diabo faz todo o possível para resistir a nós, para nos frustrar e nos paralisar? Quando fazemos orações guiadas pelo Espírito, cheias do seu poder, o inimigo sabe que estamos deflagrando uma guerra poderosa contra o seu acampamento. As pessoas que querem terminar o que começaram para Deus devem estar preparadas para ficar firmes em meio aos ataques que certamente virão. O inimigo se oporá à obra de Deus, quer ela esteja ocorrendo na esfera natural ou na espiritual através da oração. Uma pessoa não precisa estar servindo como missionária em países islâmicos ou pregando o evangelho na televisão para ser uma tremenda ameaça ao reino das trevas. É verdade. Às vezes que experimentamos no restaurante, as reveses que experimentamos no restaurante e no hotel foram tentativas óbvias do inimigo para nos importunar e nos deixar esgotados. Mas outros ataques que ele inicia são muito mais sutis e difíceis de identificar. Ele sabe que o conhecemos, o reconheceremos e o resistiremos se ele aparecer na nossa mesa de jantar, de terno vermelho com chifres na cabeça e um tridente na mão. Mas se ele vier sagazmente, furtivamente disfarçado em alguma coisa atraente ou aceitável para nós, é mais provável que sejamos seduzidos a cair nas armadilhas que ele prepara. Devemos lembrar que a palavra de Deus diz que Satanás virá como um anjo de luz. Nem tudo que parece bom nos dá a sensação de ser bom, e é bom. O inimigo lento e sutil. Uma das táticas que Satanás utiliza para nos deixar esgotados chama-se gradualismo, que é o meio pelo qual ele nos ataca gradualmente, muito lentamente e de forma quase discreta. Parte de seu plano é operar de forma tão imperceptível que ficaremos exaustos e esgotados antes de nos darmos conta do que está acontecendo conosco. Lembre-se de que Daniel 7,25 diz que o diabo tentará oprimir os santos. O termo oprimir significa reduzir pouco a pouco. Acontece um pouco neste instante e um pouco no minuto seguinte, um pouco hoje e um pouco mais no dia seguinte. Ele nos aborrece um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele nos diz uma pequena mentira, depois outra mentira, depois outra e mais outra, até que nos vemos envolvidos em uma situação ou em um padrão de raciocínio totalmente falso e enganoso. Ele opera com tanto cuidado, de maneira tão sutil, vagarosa e intrincada, que nem sequer percebemos o que está acontecendo. Antes de nos darmos conta, temos um problema enorme e bastante complicado, e nem sequer sabemos como tudo aconteceu, e é exatamente isso que o diabo quer. Essa tática de esgotamento do inimigo é quase imperceptível, mas como resultado final não nos sobra nada, nem saúde, nem finanças, nem relacionamentos, nem alegria, nem paz, nem forças, nem visão e geralmente nem vontade de orar. É nisso que Satanás está ocupado, tentando sutilmente realizar na vida dos crentes. Ele tentará
nos reduzir gradualmente até estarmos vazios, desgastados e prontos para desistir. E nem sequer sabemos como nos metemos nesse caos. Sendo Satanás aquele que nos esgota e nos coloca em um estado caótico, quando ele nos enlaça, passa a trabalhar na nossa mente e faz com que pensemos: o que há de errado comigo? Ou ele faz com que coloquemos a culpa de tudo em outra pessoa. Podemos pensar em alguém e dizer a nós mesmos: se ele não estivesse fazendo isso comigo, eu não me sentiria assim. Ou talvez, se o meu patrão me desse uma folga, a minha atitude fosse melhor. Ou ainda, se estas crianças se comportassem, eu conseguiria limpar esta casa. Como podemos orar de maneira a ter vitória sobre o inimigo e seus estratagemas? O que podemos fazer com relação a esta estratégia de nos esgotar gradualmente e nos deixar cansados demais para nos importar com o que é que ele está fazendo? A primeira coisa que precisamos fazer é orar para não sermos enganados pelos seus ardis. Precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos para que nós reconheçamos rapidamente as táticas opressoras de Satanás. 1 Pedro 5,8 nos exorta: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. De acordo com este versículo, o diabo não pode simplesmente devorar quem ele quiser. Ele está procurando de forma ativa e secreta alguém que permita que ele tenha êxito nisso. Muitas vezes toleramos o diabo por mais tempo do que deveríamos. Às vezes abrimos uma porta para Satanás através da falta de equilíbrio em nossa vida. Por exemplo, não equilibramos trabalho e descanso e nos tornamos workaholics em um extremo ou preguiçosos em outro. Existem diversas maneiras pelas quais Satanás tenta nos devorar e nos impedir de experimentarmos a vitória de Cristo. A seguir, enfatizo 4 delas. Primeira, Satanás tentará nos esgotar fisicamente. Um dos maiores favores que podemos fazer a nós mesmos é termos cuidado de descansar o suficiente. Também precisamos ter uma dieta saudável, nos exercitarmos o suficiente e fazermos um check-up regularmente. Precisamos fazer tudo o possível para garantir que estejamos fortes fisicamente, para que o inimigo não possa nos esgotar fisicamente. Também precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria e nos faça sensíveis ao seu Espírito, a fim de que possamos ouvir a sua voz quando ele disser coisas como: você precisa descansar neste fim de semana, ou você precisa se exercitar 3 vezes por semana, ou você realmente precisa parar de comer tantos doces e começar a comer mais frutas. Satanás tentará desgastar o nosso zelo e o nosso entusiasmo. Vejo muitas pessoas que estão tentando servir Deus com paixão. Houve um tempo em que eram apaixonadas, elas foram zelosas por um momento, elas foram entusiasmadas durante um determinado período, elas foram empolgadas por um tempo. Mas sabe o que aconteceu? O velho ditado é verdadeiro: a familiaridade gera o desdém. Às vezes, quando nos acostumamos com alguma coisa, ela perde o seu significado para nós e perdemos a nossa paixão por ela. Ficamos acostumados e ela deixa de ser empolgante. Isso é obra do diabo. Ele rouba o entusiasmo pouco a pouco. Precisamos orar para que Deus nos ajude a manter a nossa paixão acesa e o nosso entusiasmo no nível desejado por Ele.
Ele quer que sejamos apaixonados por Ele, e existem diversas escrituras que podemos aplicar para nos ajudar a permanecermos assim. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam o Senhor. 2 Timóteo 1:6. Paulo disse a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Devemos manter viva a chama em nós, soprando o fogo de Deus nos nossos corações e não permitindo que ele se apague. Como mantermos viva a chama em nós? Devemos dizer a nós mesmos que o quanto somos abençoados por conhecer o Senhor, como somos abençoados em ter a nossa Bíblia, como somos abençoados em ter um amigo cristão em nossa vida, como somos abençoados em ter algo para fazer que vale a pena ser feito. Todos nós temos muitas bênçãos e precisamos prestar atenção nelas. Não devemos ficar tão acostumados em possuí-las a ponto de não as apreciarmos mais. Terceiro, Satanás tentará esgotar a nossa vida espiritual, roubando o nosso tempo de oração e o nosso tempo com a palavra. Ele tentará roubar o nosso tempo de oração, pois não quer que falemos com Deus ou ouçamos falar. Ele também vai tentar nos impedir de mergulharmos na palavra, porque se não passarmos nenhum tempo meditando nela, seremos fracos e espiritualmente impotentes. Outra de duas estratégias para roubar o nosso tempo é fazer com que percamos tempo colocando pessoas ou atividades nas nossas vidas que sugam a nossa energia. Ele nos tenta a nos envolvermos em coisas que Deus não nos pediu para fazer ou nos envolvermos em coisas que não dão frutos e acabam nos frustrando. Satanás quer que sejamos ocupados, mas Deus quer que sejamos frutíferos. Satanás tentará fazer com que nos cansemos de fazer o bem. Também é importante ficarmos firmemente focados em Deus e na sua obra. Isso nos impedirá de desanimarmos quando outras pessoas que não estão fazendo o bem parecerem prosperar. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então, como podemos impedir que sejamos pessoas a quem Satanás pode facilmente devorar? A resposta está no início de 1 Pedro 5:9, que diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, desde o princípio. Há duas coisas que realmente quero que vejamos aqui. Ficar desequilibrado pode abrir a porta para Satanás nos atacar e devemos resistir a ele desde o princípio. Isso significa que, no instante em que percebemos um ataque de Satanás, precisamos resistir a ele imediatamente. De forma mais detalhada, 1 Pedro 5:9 diz o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, desde o princípio, arraigados, firmados, fortes, imutáveis e determinados, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo o corpo de cristãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos idênticos sofrimentos. Por que é importante, quando estamos passando por dificuldades, entendermos que outras pessoas estão passando por dificuldades também? Porque uma das coisas que Satanás quer fazer é nos encurralar em um canto e fazer com que acreditemos sermos os únicos que estão passando por essa provação. Em vez de pensar, por que eu? Isso me ajuda a entender. Eis, não sou a única pessoa que está passando por tempos difíceis.
Não significa que devemos ficar felizes porque outras pessoas estão sofrendo, mas realmente nos ajuda a entender que não estamos sozinhos nas nossas aflições. Não importa o quanto possamos estar sofrendo, alguém está em situação pior. Precisamos evitar ter ataques de autocomiseração e sentir pena de nós mesmos. Precisamos resistir ao diabo desde o princípio e continuar resistindo a ele. Vigie e ore. Imediatamente antes de ir para a cruz, Jesus disse aos discípulos que estavam com ele e com dificuldades de ficar acordados: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26:41. Essas palavras, vigiem e orem, são cruciais para nós. Precisamos prestar atenção no que se passa ao nosso redor e orar imediatamente quando sentimos que algo não está certo ou quando vemos uma necessidade. Nosso lema deve ser: não deixe para depois, ore imediatamente. Como escrevi anteriormente, a oração é uma arma de ataque contra Satanás. Uma arma que destrói os seus planos e esquemas contra nós e contra aqueles que amamos. Precisamos ser especialmente vigilantes e orar pelos nossos relacionamentos. Deus traz pessoas maravilhosas para a nossa vida, para nos encorajar, para nos ajudar a cumprir o chamado de Deus, e pessoas a quem devemos ajudar, e outras que podemos simplesmente desfrutar a companhia. Mas o inimigo também pode trazer para a nossa vida pessoas que sejam erradas para nós e que nos magoem, nos decepcionem, nos traiam, nos suguem e nos usem para tirar vantagem. Cuidado com os espíritos errados. O inimigo prepara armadilhas para nos esgotar e nos distrair do plano de Deus. Muitas delas vêm na forma de espíritos errados, que agem através de pessoas, e eu gostaria de dedicar o restante deste capítulo para expor alguns deles. Um dos melhores exemplos da Bíblia da tática opressora de Satanás através de pessoas se encontra em Atos 16:17, que diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. A primeira coisa a se observar sobre essa passagem é que Paulo e seus parceiros de ministérios estavam indo orar. O inimigo não gosta de oração e vai tentar nos impedir de fazer isso de todas as formas possíveis. Observe também que a escrava estava dizendo a verdade, mas dizia isso de forma extremamente irritante, porque ela tinha um espírito errado. O que ela estava repetindo sem parar era irritante e não edificante. Precisamos aprender a prestar mais atenção no discernimento que Deus coloca dentro de nós e a não olharmos as coisas na forma como se parecem aos olhos naturais. No Ministério Joyce Meyer, contratamos pessoas que tinham todas as qualificações necessárias e diziam as coisas certas, mas havia alguma coisa a respeito delas com a qual eu simplesmente não me sentia à vontade. No início, hesitei em confiar no meu discernimento algumas vezes, porque não queria rejeitar pessoas para um emprego só por ter uma sensação meio indefinida com relação a elas. Mas aprendi ao longo dos anos que preciso confiar nos meus instintos. Como o Espírito Santo habita em mim, tenho instintos santificados. Isso não significa que acerto sempre, o tempo todo, mas significa que posso confiar no Espírito Santo para me guiar. Quando Paulo teve esse encontro com a escrava por algum motivo,
ele não tratou do problema imediatamente. A garota que tinha o espírito de adivinhação continuou a falar. Atos 16:18 diz: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Quando Satanás decide nos irritar, ele vai continuar sem parar, sem parar, sem parar e sem parar até ter êxito ou até ser paralisado. O versículo 18 também diz que Paulo ficou indignado com aquela pressão. O diabo enviou aquela garota para irritar Paulo, simplesmente para esgotá-lo. Ela era uma ferramenta na mão do inimigo e ele a usou para tentar impedir, assediar e distrair Paulo, para não fazer o que Deus o chamara para fazer. Durante a nossa vida, o inimigo designa pessoas para fazer o que aquela garota fez com Paulo, nos irritar. Essas pessoas podem ser nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho ou os membros da nossa família. Elas provavelmente serão pessoas com quem temos contato regular e até mesmo frequente. Isso não significa ser necessário dizer a todos que nos irritam para sairmos das nossas vidas. Às vezes, o próprio Deus nos coloca junto de pessoas que nos irritam para nos ensinar a andar em amor, até com aqueles que consideramos difíceis de serem amados. Há uma diferença entre alguém que irrita a minha carne e alguém que irrita o meu espírito. Creio que uma das razões pela qual Paulo tolerou a mulher por tantos dias foi o fato de estar buscando discernimento enquanto a verdadeira fonte das atitudes dela. No caso de Paulo, ele finalmente se virou para a garota e disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Observe que ele não tratou com a mulher, mas com o espírito maligno que estava agindo através dela. Às vezes, quando oramos por alguém ou começamos a repreender uma força maligna que está atuando através dessa pessoa, ela começa a agir de forma pior antes de melhorar. Por quê? A resposta é muito simples: o diabo não desiste facilmente. Isso aconteceu com Paulo, depois de ter repreendido o espírito de adivinhação. Foi somente algum tempo depois que ele teve uma grande vitória. Os donos daquela escrava ficaram zangados depois que Paulo repreendeu o espírito maligno, porque perceberam que ela havia perdido sua capacidade de ganhar dinheiro para eles através da adivinhação. Por isso, se dirigiram às autoridades locais e disseram que Paulo e seus colegas estavam encorajando costumes ilegais. Ver Atos 16:21. Logo em seguida, o que Paulo experimentou foi ser espancado e lançado na prisão. Aparentemente, Paulo fez a coisa certa, mas sua situação piorou. Todos nós temos momentos em que nos sentimos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles fizeram a escolha certa, indo para a fornalha ardente, em vez de adorarem qualquer outro além de Deus. Fizeram o que era certo, e, no entanto, a fornalha foi acesa 7 vezes mais. Entretanto, no final, eles saíram ilesos, receberam uma promoção e o reino de Deus cresceu como resultado. Outros verem Deus livrá-lo. Ver Daniel 3:10-30. De acordo com Atos 16:25, durante o tempo em que Paulo e Silas ficaram na prisão, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Imagine a cena: Paulo e seus camaradas algemados e acorrentados, talvez até em toras de madeira, estavam cantando louvores a Deus. Atos 16:26 relata o que aconteceu em seguida. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram
e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro estava dormindo no emprego e acordou. Ele ficou tão impressionado e atônito pelos prisioneiros não terem fugido que quis saber o que precisava fazer para ser salvo. O resultado foi que ele nasceu de novo e todos em sua casa ouviram o Evangelho. Se permanecermos firmes e não desistirmos, Deus sempre fará o bem a partir de toda coisa má que o diabo tentar realizar. Se resistirmos a Satanás, continuarmos confiando em Deus e permanecermos firmes quando ele estiver tentando nos esgotar, Deus fará com que os planos do inimigo se voltem contra ele próprio. Deus nos abençoará e glorificará a si mesmo. Paulo e seus amigos estavam irritados, aborrecidos, esgotados, e nada estava saindo conforme o planejado. Entretanto, eles mantiveram uma atitude positiva e se fortaleceram louvando e adorando ao Senhor. Eles oraram e a situação piorou, mas continuaram orando. Então Deus virou aquela situação e Satanás foi derrotado. Satanás preparou as coisas para que eles ficassem detidos na prisão. Nesse momento, Deus preparou as coisas para que o carcereiro fosse salvo. Esse é um exemplo do fato de todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito e continuam orando. Ver Romanos 8, 26, 28. Cuidado com Félix. Há outra maneira utilizada pelo inimigo para tentar nos esgotar. É através do que chamo de armadilhas de Félix. Atos 24 nos conta que Félix era um governador da região onde Paulo estava ministrando. Félix parecia estar interessado no que Paulo estava dizendo, querer aprender com Paulo, mas no fundo Félix era ganancioso e esperava receber dinheiro de Paulo. Ver versículo 26. Existem pessoas falsas que, como Félix, entram na nossa vida e dizem querer ajuda, mas parecem nunca fazerem nenhum progresso. Já vi essa situação se repetir por tantas vezes que perdi a conta. O inimigo envia essas pessoas para as nossas vidas no intuito de sugarem tudo o que temos e nos esgotar, e por fim, elas não têm qualquer intenção de mudar. Elas querem falar sobre suas aflições, mas não querem superá-las. Querem repetir os seus problemas, mas não querem ficar bem. Assim como Félix, elas têm as motivações erradas, pois depois de oprimirem e esgotarem alguém, elas começarão tudo novamente com outra pessoa. Precisamos desenvolver o nosso discernimento em relação às pessoas, porque Satanás se aproveita do nosso amor a Deus e do nosso desejo de ajudá-las e de sermos usados por Deus. Muitas vezes nos sentimos culpados quando dizemos a alguém: sabe de uma coisa? Você na verdade não quer ajuda, você está apenas me usando. Então faça o que quiser, e se algum dia realmente quiser minha ajuda, me procure. Mas nós pensamos no nosso: não posso fazer isso, não seria bem e nem misericordioso, mas Jesus faria isso. Sabe o que ele disse para o homem aleijado que estava deitado próximo ao tanque de Betesda? Você quer ser curado? Você está realmente levando a sério a sua cura? João 5,6. O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água está agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus não ficou ali sentindo pena daquele homem. Depois de perguntar se ele estava realmente levando a sério o fato de ser curado, Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Ele estava dizendo basicamente: vamos lá, eu vou ajudar você, mas faça alguma coisa por si mesmo também.
Pegue a sua cama, não fique apenas exigindo de mim enquanto você não faz nada além de reclamar. Deixe-me encorajá-lo a orar e pedir a Deus para lhe ajudar e afiar o seu discernimento para que você não se permita ficar inocentemente enredado nas confusões dos outros, sem realmente ajudá-los, porque eles, na verdade, não querem ajuda. Quando isso acontece, Satanás está usando essas pessoas para sugar você e deixá-lo esgotado. Com isso, não quero dizer que devemos abandonar a paciência. Precisamos ser pacientes, longânimos para com as pessoas. Mas, se lermos toda a história de Félix, veremos que ele continuou falando com Paulo, dia após dia, semana após semana, sobre o mesmo assunto, e depois de 2 anos ele não havia mudado em nada. Leia este relato em Atos 24, 26 e 27. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo qual mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Depois de mandar chamar Paulo continuamente e de tomar muito do seu tempo, Félix simplesmente se foi e deixou Paulo na prisão. Toda a energia que Paulo investiu não fez nenhum bem, porque, na verdade, Félix não queria nenhuma ajuda desde o início. Cuidado com os Félixes em sua vida. Tenha discernimento e dedique-se àqueles que Deus realmente enviá-lo a ajudar. Ore para que Deus o ajude a reconhecer, a entender a razão de certas pessoas cruzarem o seu caminho e como você deve lidar com esses relacionamentos. Peça a Ele para aumentar a sua sensibilidade espiritual, a fim de que, quando o inimigo enviar alguém com intenção de sugá-lo, você não faça um investimento significativo na vida dessa pessoa e acabe simplesmente perdendo o seu tempo. Ao orar, peça a Deus para lhe dar o que chamo de conexões divinas. São as pessoas enviadas por Deus que ajudarão você de alguma maneira, ou serão pessoas a quem você poderá ajudar. Elas podem acrescentar algo à sua vida ou se beneficiar com a sua amizade. Deus nos chamou para ajudar as pessoas, mas não nos chamou para desperdiçar o nosso tempo. Ore para que você possa ser um bom mordomo dos seus recursos, inclusive do seu tempo. Cuidado com Dalila. Também existem Dalilas enviadas para vir contra nós, de modo que precisamos orar para termos a capacidade de reconhecê-las. Juízes 16, 16 e 17 nos conta que Dalila pressionava Sansão constantemente, que ele revelasse o segredo da sua grande força e ela pudesse fazer com que ele fosse derrotado. A Bíblia diz que Sansão se angustiou até a morte com a apreensão dela. Ele finalmente cedeu às pressões de Dalila, contou-lhe o seu segredo e, consequentemente, foi subjugado pelo inimigo. Digamos que o inimigo envia uma mulher para tentar um homem casado com uma família maravilhosa. A infidelidade raramente começa com 2 pessoas dizendo: "Ei, vamos ter um caso". Na verdade, ela acontece gradualmente. Pode começar no ambiente de trabalho com alguns elogios, depois mais elogios. Logo a mulher começa a guardar cada palavra do homem e começa a ficar por perto dele por mais tempo do que o profissionalmente necessário. Então esse homem começa a perceber
que ela é um pouco mais jovem que sua mulher. Talvez sua esposa tenha tido vários filhos e a mulher no seu trabalho não tenha tido filhos ainda. Por isso, seu corpo está em melhor forma e ela não está cansada na maior parte do tempo. Logo, os dois estão tomando café juntos durante os intervalos. Então, ela pede para ele lhe dê uma carona até sua casa quando seu carro está na oficina. Ela quer agradecer pela carona e o convida para ir até sua casa e comer um delicioso pedaço de torta feita em casa. E bem, você pode imaginar como a situação poderia se desenrolar. Esse tipo de situação ocorre com mais frequência do que gostaríamos de supor. Ela não se relaciona com um gênero específico. Ela também acontece ao contrário, quando um homem tenta uma mulher, mas seja qual for o caso, situações assim geralmente começam de forma muito sutil e se tornam muito destruidoras, o que deixa o diabo fortalecido. É por isso que temos de resistir a ele desde o princípio. No instante em que um pensamento impróprio surge em nossa mente, devemos dizer: não vou entrar nisso. As Dalilas em nossa vida vêm em embalagens atraentes, sedutoras e desejáveis, e parecem muito inocentes e até boas. Por isso precisamos estar em constante comunicação com Deus através da oração, checando constantemente junto a Ele para descobrir o que gostaria que fizéssemos em situações específicas e com pessoas específicas. Cuidado com Pedro. O inimigo não apenas enviará pessoas para irritar você e sugar a sua energia, ou para tentá-lo e seduzi-lo, mas também enviará pessoas para se oporem diretamente ao que Deus quer fazer com você e através de você. Isso aconteceu até com Jesus, quando o inimigo usou Pedro, um de seus amigos mais íntimos. Em Mateus 16, Jesus havia acabado de dizer a Pedro e aos demais discípulos que ele seria morto e depois ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, ainda não entendendo que o plano completo da salvação exigia a morte de Jesus na cruz, disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus não perdeu tempo, ele se virou para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 22, 23. Jesus corrigiu Pedro bem ali, para que o plano da salvação de Deus fosse cumprido e os planos de Satanás derrotados. Por mais difícil que seja, o inimigo fará o máximo para usar as pessoas que amamos e as pessoas que nos amam, para nos impedir de fazermos a vontade de Deus. Elas não querem nos fazer mal, elas simplesmente não entendem. Quando ouvimos Deus falar ou sentimos um chamado da parte dele, precisamos lembrar que as pessoas em nossas vidas nem sempre ouviram o que ouvimos ou sentiram o que sentimos. As coisas talvez não façam sentido para elas, por isso elas tentam nos influenciar para não fazê-las. Satanás adora nos atingir onde mais dói. Ele não virá contra nós apenas através de estranhos ou de pessoas que não significam nada para nós. Ele fará isso com algo que machuque. Por quê? Porque não quer que tenhamos progresso. Ele tem medo de nós. Sabe que se estivermos dispostos a obedecer a Deus totalmente, seremos perigosos para o reino das trevas. Ao lidarmos com os Pedros, as Dalilas e os Félix em nossas vidas, precisamos lembrar que as pessoas não estão se opondo a nós. Na verdade, a nossa oposição vem da esfera das trevas, que guerreia contra nós.
a esfera sobre a qual Satanás governa. A Bíblia revela: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12, ênfase minha. As pessoas não são nossas inimigas, Satanás é. Precisamos aprender a amar as pessoas enquanto resistimos ao maligno que tenta agir através delas. Ore e peça a Deus perspicácia espiritual para sempre ter discernimento nessas questões. O simples poder da oração é capaz de nos poupar muito tempo e evitar todo tipo de problemas se pedirmos a Deus para nos dar sabedoria e discernimento em nossos relacionamentos. Resumo: uma das táticas mais comumente usadas por Satanás e mais bem-sucedidas contra o povo de Deus é nos esgotar, fazer com que fiquemos cansados e exaustos enquanto combatemos o bom combate da fé. Deus quer que permaneçamos fortes, e uma maneira de realizarmos isso é através de uma vida de oração vibrante. Quando sentir uma necessidade, não demore e ore imediatamente. Precisamos orar para que Deus nos mantenha alertas e vigilantes quanto ao esquema opressores do inimigo e para que nos dê estratégias para vencermos cada trama diabólica contra nós. O inimigo tentará nos esgotar, nos mantendo tão ocupados e estressados que ficaremos exaustos fisicamente. Ele roubará o nosso zelo, tentará nos impedir de orar e fará com que nos cansemos de fazer o bem. Ele também enviará pessoas à nossa vida que atuam por influência de espíritos enganosos para poder nos sugar, nos enganar ou nos impedir de cumprirmos o plano de Deus para a nossa vida. À medida que permanecermos em comunhão com Deus através da oração, poderemos receber a sua sabedoria e ouvir a sua voz, e isso nos capacitará a ter vitória sobre o inimigo. Chaves para a oração: temos um inimigo vagaroso e sutil que nos esgota gradualmente e nos deixa exauridos, para não termos força e nem vontade de cumprir o que Deus nos chamou para fazer. Precisamos orar para que reconheçamos rapidamente as diversas táticas opressoras de Satanás contra nós. Algumas das maneiras utilizadas por Satanás para nos deixar esgotados incluem exaurir-nos fisicamente, roubar a nossa paixão e entusiasmo, roubar o nosso tempo de oração e de leitura da palavra e fazer com que nos cansemos de fazer o bem. De acordo com 1 Pedro 5,9, devemos resistir ao inimigo desde o princípio e lembrarmos que não estamos sós no nosso sofrimento. Precisamos vigiar e orar a respeito dos nossos relacionamentos e pedir a Deus que aumente o nosso discernimento, de forma que podemos evitar as pessoas que têm um espírito enganoso. Precisamos tomar cuidado com os Félixes e as Dalilas e os Pedros, que podem ser instrumentos do inimigo para nos sugar e nos tentar e para se oporem ao plano de Deus para a nossa vida. Encerrando, tenho confiança de que sua vida de oração foi fortalecida e a sua comunhão com Deus se aprofundou como resultado de ler este livro. Espero que você tenha entendido como a oração é realmente simples e tenha experimentado o poder da oração simples e cheia de fé na sua vida diária. Tenho plena certeza no fato de que você
já está desenvolvendo e desfrutando de um estilo de vida rico em oração e que agora está mais confiante do que nunca em saber que suas orações fazem a diferença. Quero encorajar você a continuar pedindo a Deus para ensiná-lo a orar, sabendo que existe um novo nível de maturidade espiritual a ser atingido e que a eficácia das orações sempre podem aumentar. Estou orando por você, crendo que Deus tem grandes coisas para a sua vida e você continuará a crescer no seu relacionamento com Ele. Deus o ama e deseja ter comunhão com você de uma maneira íntima e empolgante. E isso só acontece quando você ora. Agradeço sinceramente a Deus por me permitir escrever este livro. Minha própria vida de oração foi grandemente enriquecida durante este projeto. Segui o meu próprio conselho. Não demore, ore imediatamente. Vi resultados impressionantes e sei que você também verá. Lembre-se de que, seja o que for que você precise, a oração abre as portas de Deus, para Deus operar. Sobre a autora. Joyce Meyer é uma das líderes no ensino prático da Bíblia no mundo. Renomada autora de best-sellers pelo New York Times, seus livros ajudaram milhões de pessoas a encontrarem esperança e restauração através de Jesus Cristo. Através dos ministérios Joyce Meyer, ela ensina sobre centenas de assuntos, é autora de mais de 80 livros e realiza aproximadamente 15 conferências por ano. Até hoje, mais de 12 milhões de seus livros foram distribuídos mundialmente e em 2007, mais de 3 milhões de cópias foram vendidas. Joyce também tem um programa de TV e de rádio, Desfrutando a Vida Diária, a qual é transmitido mundialmente para uma audiência potencial de 3 bilhões de pessoas. Acesse seus programas a qualquer hora no site www.joycemeyer.com.br. Após ter sofrido abuso sexual quando criança e a dor de um primeiro casamento emocionalmente abusivo, Joyce Meyer descobriu a liberdade de viver vitoriosamente aplicando a palavra de Deus à sua vida e deseja ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Desde sua batalha contra um câncer no seio até as lutas da vida diária, Joyce Meyer fala de forma aberta e prática sobre sua experiência para que outros possam aplicar o que ela aprendeu às suas vidas. Ao longo dos anos, Deus tem dado Joyce muitas oportunidades de compartilhar seu testemunho e a mensagem de mudança da vida do Evangelho. De fato, a revista Time a selecionou como uma das mais influentes líderes evangélicas nos Estados Unidos. Sua vida é um incrível testemunho do dinâmico e restaurador trabalho de Jesus Cristo. Ela crê e ensina que, independentemente do passado da pessoa e dos erros cometidos, Deus tem um lugar para ela e pode ajudá-la em seus caminhos para desfrutar a vida diária. Joyce tem um merecido PhD em teologia pela Universidade Life Christian em Tampa, Flórida, um honorário doutorado em divindade pela Universidade Oral Roberts em Tulsa, Oklahoma, e um honorário doutorado em teologia sacra pela Universidade Grand Canyon em Phoenix, Arizona. Joyce e seu marido, Dave, são casados há mais de 40 anos e são pais de 4 filhos adultos. Dave e Joyce Meyer vivem atualmente em St. Louis, Missouri.